Era para ser só mais uma manhã arrastada de visita. O céu estava fechado, com aquele cinza que não chove, mas também não clareia. Eu devia ter uns 8 anos. A gente subiu para aquele cemitério no alto da colina porque meu avô queria limpar o túmulo do irmão dele. Um rapaz que, segundo ele, foi embora cedo demais. Nunca entendi bem o que isso queria dizer. A colina era meio ingrata, não tinha estrada de carro. Subia a pé mesmo, com a calçada toda torta de raiz e mato crescido. Do lado, passava uma cerca de arame que vivia rasgada e uma figueira torta que parecia que tinha crescido no vento. O cemitério era simples. Túmulo baixo, terra batida, cruz de cimento. O chão parecia sempre úmido, mesmo nos dias secos. E era o tipo de lugar que não mudava com o tempo. A mesma grama rala, a mesma plaquinha de ferro velha, a mesma água parada nas garrafinhas de flor. Lembro que meu avô andava devagar. Tinha uns passos curtos, arrastados. Levava uma sacola com vela, um trapo molhado e uma garrafinha de água com anil. Enquanto ele se abaixava para limpar o túmulo do irmão, eu fiquei meio sem saber onde ficar. Filar um canto para sentar era difícil. O chão era meio mole e eu morria de medo de pisar em lugar errado. Foi aí que eu percebi. O vento ali em cima soprava com gosto. Assoviava mesmo. Batia nos galhos secos, levantava folha seca, virava o ar todo. Mas não passava por uma fileira, uma só. De uns túmulos mais antigos, mais baixos, e ali era quieto, quase abafado. Criança percebe essas coisas. A gente não entende, mas sente. Eu não achei estranho por ser assustador. Achei estranho porque não fazia sentido. A fileira era meio no canto. Cruz torta, placa amassada, fui chegando devagar. O chão era quente ali, mas o sol nem batia direito. E quanto mais eu olhava, mais eu via que todos os túmulos daquela parte pareciam menores. Achei que eram antigos, mas aí li uma plaquinha. Filha amada, 4 anos. A do lado, nos deixou cedo demais. Era tudo de criança. Nenhuma flor nova, nenhum brinquedo, nenhum nome que eu conhecesse. Até que eu vi. Um dos túmulos tinha meu nome, igualzinho. Nome e sobrenome. Fiquei duro, nem sei quanto tempo. O ar ali era diferente, não digo pesado, mas calado demais, como se até o vento respeitasse. Quando o vô me chamou, eu só virei e fui. Nem consegui responder. Não contei nada para ele, nem naquele dia, nem depois. Guardei aquilo, como se fosse alguma coisa que eu não devia ter visto. E a vida seguiu. Anos e anos. Mudei da cidade, virei adulto, passei por um monte de coisa e nunca mais voltei naquele cemitério, até que meu avô se foi. E um tempo depois, numa manhã igualzinha, céu cinza, ar parado, eu resolvi subir de novo, sozinho. A subida era a mesma. A figueira ainda estava lá, torta, com as raízes escapando do barranco. Mas o cemitério estava mais calado, mais apagado. Algumas cruzes tinham tombado. Outras ninguém devia visitar fazia tempo. E a fileira ainda estava lá, igual, só o vento que de novo não passava por ela. Procurei aquele túmulo, o da placa com meu nome. Rodei, agachei, limpei umas placas com a manga da camisa. Nada. Em vez disso, achei uma de ferro, sem nenhuma inscrição. Enferrujada, como se tivessem tirado o nome. Ou nunca colocado. Antes de ir embora, fui até a figueira. Fiquei ali parado, olhando para o alto. E vi no pé da árvore um trenzinho de madeira, envernizado. Pequeno, igual ao que eu tinha colocado no túmulo do irmão do meu avô, no dia do velório 30 anos atrás. Era impossível ser o mesmo, mas era. Eu não peguei. Só olhei e desci. Tem coisa que a gente não entende, mas que decide morar dentro da gente. E eu carrego isso até hoje, não para entender, só para não esquecer. Tem lugar que parece que está esperando alguém lembrar, ou voltar, ou nascer de novo. Na descida, parecia que eu estava lembrando com os pés. Cada raiz no caminho, cada pedra solta, cada estalo seco no mato alto. Tudo me trazia um pedaço daquele dia, lá atrás. Quando cheguei no carro, ainda parado na beira da cerca,
Só fiquei uns minutos ali, olhando pelo retrovisor. O cemitério mal aparecia dali de baixo, mas a figueira dava para ver. Parecia acenar com um galho torto. Eu nunca contei isso para ninguém, nem quando cheguei em casa, nem nas semanas seguintes. Nem agora, que estou falando aqui, sei direito o que quero com isso. Talvez eu só esteja tentando deixar esse negócio em outro lugar, fora de mim. O que mais me mexeu nem foi ter achado o trenzinho, sabe? Foi o jeito que o vento continuava respeitando aquela fileira. Igualzinho. Como se ali fosse outro clima, outro tempo, outro entendimento das coisas. Durante muito tempo eu tentei racionalizar. Já me peguei pensando se aquele túmulo com meu nome era só uma coincidência. Tem gente que nasce com nome igual. Pode ter sido alguém da família, um homônimo perdido. Mas eu lembro da grafia, lembro do sobrenome, lembro do formato da letra. Era igual. Só que o que mais me travou na época foi a idade que parecia estar escrita embaixo. Eu não sei se eu li certo, mas na minha lembrança estava ali, 8 anos. A idade que eu tinha naquele dia. E não era sonho, não era invenção de criança. Eu lembro do cheiro do trapo com anil que meu avô usava. Lembro da terra molhada no sol abafado. Lembro da sombra fina da árvore tremendo ao redor. Menos naquela fileira. A vida inteira eu deixei isso de lado. Cresci como qualquer um, com boleto para pagar, gente para cuidar, cabeça cheia e tempo curto. Mas tem lembrança que não aceita canto. Fica andando dentro da gente, feito bicho solto no mato seco. E às vezes, sem você pedir, ela para e deita no meio da sua estrada, te obriga a desviar ou encarar. Na semana seguinte daquela visita, fui atrás de quem cuidava do cemitério hoje em dia. Um rapaz novo, filho do antigo zelador. Expliquei mais ou menos, disse que estava procurando o túmulo do meu tio-avô e mencionei por alto a fileira sem vento. Ele riu de canto. Disse que era a parte velha e que ninguém mais enterrava ali porque o chão afundava fácil. Coisa de drenagem, segundo ele. Mas quando perguntei sobre um túmulo com o meu nome, ele ficou meio quieto. Disse que as placas dali eram difíceis de manter, que algumas tinham sido arrancadas no último temporal e que outras se apagaram com o tempo. Eu perguntei se dava para consultar algum registro antigo, nome por nome. Ele disse que só tinha anotação manual, que nem todos os enterros eram oficializados, que tinha gente que só punha e deixava lá. Foi a primeira vez que ouvi alguém falar assim, com essa frieza toda. Punha e deixava lá, como se enterrar alguém fosse pôr um pacote num canto e largar. Voltei para casa com aquilo rodando na cabeça. E nos dias que vieram depois, comecei a reparar numa coisa que me incomodava mais do que o próprio mistério. A dúvida se aquilo não era sobre mim mesmo. Como se tivesse uma versão minha que ficou ali. Um pedaço que não cresceu junto, que parou naquela idade e naquela fileira. Porque desde aquele dia, com 8 anos, nunca mais fui o mesmo. Fiquei mais calado, mais desconfiado de silêncio demais. Não gostava mais de boneco. Tive uma época que sonhava que meu nome estava em papel colado no portão de casa como aviso. Nunca contei isso nem para minha mãe. Hoje, com quase 40, não é medo que eu sinto. É mais uma mistura de respeito e inquietação. Eu passei minha vida tentando seguir em frente, mas parece que uma parte minha nunca desceu daquela colina. Ficou escorada no fim da fileira, ouvindo o vento passar do lado e se recusar a entrar. Tem gente que acha que lugar assombrado é onde aparece coisa. Mas às vezes é o contrário. O lugar que mais assombra é o que se recusa a mostrar, que fica ali, esperando. Talvez por isso eu esteja contando isso agora. Não para me livrar, mas para lembrar, porque esquecer é pior. Eu não sei o que foi aquilo, mas sei onde foi, e sei que ficou, no topo daquela colina, naquela parte onde nem o vento tem coragem de entrar. Eu só vou lá uma vez por ano.
Todo 3 de agosto, nunca no outro dia. A data da lápide é essa, mas o nome eu pedi para não colocar. Quando o coveiro perguntou, eu lembro direitinho que estava com a mão tremendo. Ele achou que era por causa do calor, mas não era. Era porque eu sabia que se eu dissesse o nome, era como se eu aceitasse que tinha sido ele mesmo. E até hoje eu não aceitei. Pedro era o nome que eu tinha escolhido. A gente nem combinou com o pai dele, só saiu assim, estava escrito. Mas no dia do enterro, eu falei, bota só a data, o nome não. Ele tinha 14 anos, um menino bom, quieto, tinha umas manias estranhas de guardar papel com desenho dentro dos livros. E ele me pedia sempre para deixar a luz do banheiro acesa à noite, mesmo que fosse só um fiapo. Naquele dia, ninguém sabe explicar direito. Ou melhor, explicaram até demais. Cada um falou uma coisa. Disseram que ele escorregou, caiu no canal atrás da escola, mas a mochila dele não estava molhada. A parte que disseram que ele entrou sozinho também não bate. Ele tinha aula naquele horário e tinha pavor de água escura. Demoraram quase uma semana para me contar o que de fato aconteceu. E mesmo assim, só porque um menino da sala dele não aguentou calar. Ele falou que era uma brincadeira, um trote de fim de semestre. Prenderam ele dentro de um daqueles tubos de concreto. Era para ele gritar, assustar quem passasse, mas ninguém passou. Só quando foram atrás do barulho, já era. A escola abafou. A diretora pediu para eu não espalhar. A polícia veio, anotou umas coisas e foi embora. Os outros pais diziam, foi uma tragédia, mas você precisa seguir. Seguir? Para onde? Eu parei de trabalhar. Não dormia, nem comia direito. E depois de 2 meses, comecei a ir lá. Não de dia. Eu ia de madrugada, deixava uma flor. Às vezes só ficava sentada de frente para a lápide, uma placa de cimento, com a data e mais nada. E mesmo assim, eu sentia que não estava sozinha. Teve uma noite que o vaso de flor estava virado para o lado errado. E estava seco, mas não sujo. Tinha chovido. Eu pensei, alguém veio aqui, mas o portão tinha cadeado. Outra vez, deixei uma camisa dele dobrada num canto, só para ver. No outro dia, estava seca, mesmo com o chão todo molhado. Ninguém nunca acreditou nessas coisas que eu sentia. Eu também parei de falar. Guardei tudo. Só escrevia em folha solta, que depois queimava na pia. Uma vez escrevi, se você ainda sente frio, me avisa. Naquela noite, a roupa caiu da mureta sem vento nenhum. Não era fantasma, era ausência. E era como se a ausência tivesse ganhado rotina ali dentro. Uma madrugada, eu encostei o ouvido no mármore. Não sei porquê. Era como se alguma coisa estivesse me chamando para fazer isso. E juro, não com fé, nem com medo, só com uma calma que eu não sei explicar. Eu ouvi algo. Era como se alguém estivesse batendo com a unha, bem devagar. Tum, tum, tum. Nunca falei isso nem para minha irmã. Ela diz que eu fiquei com o juízo mexido depois de tudo. Que devia ter me mudado de bairro, feito outra família. Mas eu não queria outra família. Eu queria que alguém tivesse ouvido o que eu ouvi. No 3º ano, o coveiro novo apareceu com uma plaquinha de madeira. Disse que iam colocar nome nos túmulos sem identificação. Eu pedi para ele parar. Falei, esse aqui tem nome sim, mas não cabe mais na placa. Ele olhou para mim sem entender nada. Só respondeu, tudo bem, vai ficar assim então. E ficou. Eu acho que ali foi o último dia que eu chorei. Depois daquilo, fiquei seca. Era como se eu tivesse enterrado junto à única parte minha que ainda chorava. E o pior é que teve dia que eu comecei a esquecer o rosto. Me agarrava nas fotos, mas não era o mesmo. O que eu lembrava era outro tipo de rosto. O dele me olhando da porta, o cabelo ainda molhado da escola. A boca meio torta de quem ia rir, mas estava com vergonha. Essas coisas não ficam em foto, e foi só muitos anos depois que eu tive coragem de voltar lá no canal. Fui sozinha. Levei uma muda de roupa dele,
aquela que ele usava sempre no domingo, e uma vela. Enterrei a roupa perto da borda, num lugar onde hoje não cresce nada, nem mato, nem esperança. E pensei, pronto, agora está enterrado onde devia. Mas mesmo assim, na noite de 3 de agosto, eu ainda escuto. Tum, tum, tum. Como se alguém ainda estivesse pedindo para sair. Depois daquele dia no canal, eu nunca mais voltei lá. Nem à beira d'água, nem perto da escola. Fechei aquele trajeto dentro da cabeça e tranquei. As pessoas acham que luto é uma coisa que passa, que melhora, mas não passa. O que acontece é que a gente aprende a não esbarrar nele quando vai dobrar a esquina. É tipo quando você sabe que tem um degrau ali no escuro. Você já vai com o pé mais leve. Meu marido nunca falou muito depois que tudo aconteceu. Ele mudou o turno, passou a trabalhar longe, se afastou da igreja, dos vizinhos. Cada um ficou no seu canto. Teve um ano que ele colocou até uma geladeira em cima das fotos. Disse que era para abrir espaço na estante. Mas eu entendi. Ele também não queria mais olhar para aquilo. Teve uma vez, acho que foi no 6º ano, que uma moça da prefeitura bateu na porta falando de um projeto novo de lápides padronizadas. Disse que iam refazer o cemitério, colocar identificação em todos os lotes, nome completo, data de nascimento e falecimento. Eu escutei tudo, balancei a cabeça, agradeci, e no dia da reunião nem apareci. Porque aquilo que eles chamam de identificação, para mim era outra coisa. Nome é quando você chama e alguém responde. Pedro nunca respondeu. No ano passado fui no dia de sempre, 3 de agosto. Levei uma flor seca, daquelas de papel dobrado que não murcha com o tempo. Achei que ia ser mais um ano como os outros. Sentar ali, olhar para o chão, ouvir o silêncio, mas tinha uma senhora por perto. Nunca vi antes. Estava limpando uma lápide bem do lado com um balde pequeno e uma escovinha de unha. Ela olhou para mim e falou: "A senhora vem sempre nesse dia, né?" Eu respondi só com um "vem", baixinho. Ela continuou: "Meu neto está aqui. Ele e mais 2 da mesma sala." Na hora, me deu um enjoo. Era como se alguém tivesse soprado uma poeira quente dentro da minha cabeça. Ela disse os nomes, e um deles era o que o colega tinha mencionado anos atrás. O menino que, segundo ele, começou o trote. O que segurou a tampa do tubo. Eu não falei nada. Só levantei. Fui até o banheiro do cemitério, lavei o rosto e fiquei ali, sentada no meio-fio. Não senti raiva, nem tristeza. Senti uma coisa que eu nem sei se tem nome. Era como se o tempo todo eu tivesse enterrado a coisa errada. Não era o Pedro, era o silêncio. De noite, quando voltei para casa, não consegui dormir. Fiquei ouvindo o ventilador bater no teto, girar meio torto, e aquele som veio de novo. Tum, tum, tum. Mas dessa vez não me deu susto, deu saudade. Porque no fim das contas, eu não queria resposta, nem justiça. Só queria que alguém tivesse escutado ele sair. Hoje em dia, se alguém me pergunta por que a lápide está sem nome, eu digo que foi erro do cemitério. Mentira boa. Ajuda a fechar a conversa, mas eu sei. Eu pedi para não escrever, porque até hoje eu não sei se foi ele que ficou lá dentro, ou se fui eu. Hoje eu deixo flor, mas deixo no chão, porque sei que ele nunca descansou ali embaixo. Enterrar, todo mundo enterra. O difícil é o que fica em pé do lado de fora, com o nome entalado na garganta e a alma sem cova. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu de algum jeito. Então aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo relatos como esse, com o cuidado e o respeito que cada história merece. E para quem já é inscrito, comenta, compartilha, manda mensagem, meu muito, muito obrigado. É por causa de vocês que esse canal cresce do jeito certo, com verdade, com entrega e com cada detalhe pensado para vocês.
Tem umas coisas que a gente só repara depois de muito tempo olhando para o mesmo lugar. Eu tô falando de cemitério mesmo. Trabalho num desses de bairro, aqui em Belo Horizonte. Pequeno, antigo, daqueles que a gente ainda anota tudo na mão. Sepultamento, manutenção, entrada e saída de documento. Eu gosto disso, confesso. Tudo certinho. Nada de sistema travando, nada de senha expirada. Papel, caneta, carimbo. Para mim, organização é respeito. Só que foi justamente por causa dessa organização que comecei a perceber umas coisas que, até hoje, não tenho certeza se deviam ter vindo à tona. Tava mexendo no armário do fundo da administração. Tava entulhado de pasta antiga, poeira, ficha de jazigo da década de 90, foto velha de velório que nem sei por que guardavam ainda. A chefe nova tinha pedido para digitalizar os arquivos mais antigos e descartar o que não servisse. Eu fui separando com calma, lendo nome por nome, ajeitando por ordem de quadra, até que achei 2 fichas, diferentes só no nome do falecido. O resto era igual. A data era a mesma. Horário do sepultamento também. Mesma quadra. Mesma fila de autorização. Tudo batendo. Só o nome da pessoa que ia ser enterrada, que era outro. Na hora achei que era erro de quem preencheu. Ou sei lá, algum enterro adiado e remarcado na mesma ficha. A gente vê de tudo, mas eu fiquei encucado. Peguei o envelope com as fotos do primeiro velório. Eram aquelas fotos de longe, tiradas no ângulo alto da mureta da administração. A gente fazia isso antes para controle interno, quando o cemitério ainda era vinculado à secretaria da região. Hoje não pode mais. Aí eu fui no outro envelope do segundo enterro, o da outra ficha. E era isso que eu queria confirmar. Na foto, as pessoas estavam na mesma posição. A mesma mulher de vestido azul encostada na mesma árvore. O mesmo senhor calvo, com o mesmo paletó claro, com a mão na cintura, no mesmo canto. Tinha até um menino de camisa amarela puxando a manga de quem parecia ser a avó. Igual. Só que eram anos diferentes. Aí eu já não estava mais achando que era erro, não. Comecei a procurar por mais. Mexi nas fichas da mesma quadra, da mesma fileira e achei outra. Data igual, número de pessoas parecido, descrição do caixão. Igual. Caixão escuro, alça prata, detalhe floral simples. O tipo mais barato, sabe? Mas ainda assim, os mesmos detalhes, até a flor colocada em cima. E a mulher do vestido azul, lá de novo. Dessa vez eu chamei o seu divino, que é mais velho que eu ali, e perguntei se ele lembrava de alguém que tivesse vindo a 3 enterros diferentes com a mesma roupa. Ele só resmungou e falou assim: se tem coisa que se repete demais por aqui, melhor deixar quieto. Fiquei pensando se era algum parente que frequentava muito, ou se ela era daquelas pagas para acompanhar velório, sei lá, tem de tudo. Mas aquela mulher, ela não envelhecia nas fotos. O vestido era o mesmo, a postura era a mesma, sempre no mesmo canto. Sempre com a bolsa pendurada do lado esquerdo. Foi aí que escutei uma coisa que me travou. Num velório recente, coisa de umas 3 semanas atrás, um senhor virou para o outro e falou baixo: é igualzinho daquela vez, até o cheiro tá igual. Aquela frase me pegou de jeito, porque não é o tipo de comentário que se faz no enterro, né? E ainda mais vindo de alguém que parecia saber o que estava falando. Ele falou como se reconhecesse aquilo tudo, como se já tivesse estado ali, exatamente daquela forma. Depois desse dia, voltei no arquivo de novo, abri o mapa antigo da quadra, planta baixa, rabiscada à mão. Mostrava direitinho a sequência dos túmulos onde esses enterros tinham acontecido. E era como se formassem um padrão mesmo, lado a lado, número seguido. Mas tinha um detalhe ali que me fez gelar. Entre esses túmulos havia um espaço vazio, um retângulo marcado com caneta vermelha com uma anotação quase apagada: não abrir, área de contenção. Essa foi a parte que me fez guardar tudo de volta bem quieto, porque aquele túmulo, ele existe até hoje. É o único da quadra sem nome. Nunca foi usado.
nunca foi reservado. É um espaço de terra batida, bem cuidado, sem placas, sem numeração. Mas todo fim de tarde, por volta das 4, aparece uma flor branca em cima dele. Sempre uma rosa branca, sem espinho. E ninguém nunca viu quem deixa. Eu já tentei ficar de olho. Já inventei de ir varrer por ali nesse horário, mas toda vez ou vem alguém da administração me pedir ajuda com outra coisa, ou acontece alguma manutenção imprevista do outro lado, ou simplesmente me esqueço de passar lá na hora certa. Só lembro depois que a flor já tá lá, quieta, fresquinha. Não é flor de cemitério, não. Não é flor comprada aqui, nem deixada por família. É flor de floricultura boa, daquelas embaladas só com a fita transparente. Tem gente que vai ouvir isso e pensar que é só coincidência. Eu mesmo tentei acreditar nisso, mas tem uma hora que deixa de ser coincidência, né? Tem uma hora que parece que alguém ou alguma coisa está tentando repetir do jeito certo. Repetir do mesmo jeito, sempre. Sabe o que é pior? Não é o estranho. O estranho a gente nota. O estranho salta, dá medo, dá raiva, da curiosidade. Mas isso aqui não é estranho. Isso aqui é igual demais. E o que é igual demais, você só percebe quando tá tarde demais para desfazer. Eu comecei a evitar essa quadra. Arrumei desculpa para outro funcionário cuidar da limpeza, pedi troca de escala, fingi dor nas costas. Fiquei só na parte dos fundos, mais perto do portão de serviço. Só que a flor branca, ela continuava aparecendo, no mesmo horário, mesmo quando chovia. Num dia desses, precisei ir pessoalmente levar uma autorização na sala da coordenação, que fica bem do lado da mureta, onde tiravam aquelas fotos antigas. A mureta ainda está lá com as marcas do tempo. E quando olhei para a quadra por reflexo, vi. Lá estava a mulher do vestido azul, encostada na mesma árvore, de novo. Mas o enterro naquele dia era de outro lado, do lado oposto do cemitério. E mesmo assim ela estava ali, parada, sem olhar para o túmulo, sem olhar para ninguém, só para o chão. Eu não fui falar, não consegui. Voltei para dentro e esperei. Quando saí de novo, ela já não estava, só a flor branca, no mesmo lugar. Na semana seguinte, resolvi fazer uma coisa que talvez tenha sido burrice. Voltei nas 3 fichas dos enterros com coincidência. Peguei o nome dos familiares que assinaram a autorização e tentei contato. Liguei para número de cadastro. Procurei rede social. Nada. A única coisa que encontrei foi uma foto, num perfil abandonado, de um dos parentes, datada do ano do enterro. E lá estava ela, a mulher do vestido azul, ao fundo. Desfocada, mas inconfundível. Mesma postura, mesma bolsa, mesmo ponto do cemitério. Dessa vez quem estava sendo enterrado era outro nome, outra família, outro grupo. E ela sempre ali. Não tem explicação, não tem motivo prático. Mas eu comecei a pensar uma coisa que me dá até vergonha de dizer alto. E que eu vou falar só uma vez aqui. E se não for erro de registro? E se for reencenação? Tipo, alguém ou algo tentando repetir tudo do mesmo jeito. Um padrão sendo obedecido. Um roteiro, mesmo que ninguém tenha escrito. Como se aquilo precisasse acontecer daquele jeito toda vez. Com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, com os mesmos detalhes. E se aquele túmulo vazio no meio for o centro disso tudo? É a parte que mais me deixa inquieto. Porque se é só um espaço esquecido, por que ele nunca é remanejado? Por que continua limpo, livre, com flor todo dia? E o mais doído, porque ninguém nunca falou nada. O pessoal mais velho, tipo o seu divino, eles sabem, você vê no olho, mas é como se tivesse um acordo silencioso. Não perguntar, não mexer, não fotografar. A última vez que me aproximei dali, vi uma coisa que preferia não ter reparado. A flor branca não estava simplesmente colocada no chão. Ela estava enfiada na terra, como se alguém tivesse cavado com cuidado. Como se marcasse um ponto, ou esperasse por algo. Eu me abaixei, sem encostar, só para ver se era impressão minha. E aí percebi uma coisa. Ao lado da flor tinha um papel. Papel pequeno, dobrado, manchado de umidade.
mas com uma letra firme, redonda, parecia escrito de leve. Só dizia isso: já está quase certo, falta só mais um. Eu deixei onde estava, voltei para a sala, pedi minha troca de turno definitiva. Fui para a área administrativa. Hoje em dia, cuido só da parte de entrada de documentos e autorização de exumação. Não mando mais na quadra, nem olho para ela de cima. A flor continua aparecendo. E agora, todo dia 11, parece que o enterro das 16 Horas tem sempre alguém com vestido azul, mesmo que não seja a mesma mulher. Ninguém percebe. Só quem já viu antes. E eu, sinceramente, não quero ver mais. Tem gente que acha que o que assombra cemitério é silêncio, sombra, vulto. Mas para mim, o que assombra é a simetria. A coisa certa demais, no lugar certo demais, com a frequência certa demais. Porque o mundo real não funciona assim. Ele erra, atrasa, falha, esquece. Se tudo começa a acontecer exatamente igual, é porque tem alguém fazendo força para isso. E isso sim, é o que dá medo. Tu acredita que tem coisa que tu vê num cemitério que não é para entender na hora, nem depois, só para carregar mesmo. Eu trabalhei por 12 anos no cemitério municipal do Guamá, aqui em Belém. A parte mais antiga dele, lá nos fundos, é de gaveta, aquelas mais altas que nem escada direito tem. Só umas pedras improvisadas. Ali é onde ficam os esquecidos. Quem não tem, quem reclame. Quem não tem flor, nem vela. Só a chuva e o tempo. Eu nunca tive medo de corpo, não. Nem de estar ali de noite. O que sempre mexeu comigo foi o silêncio dessas gavetas altas. O tipo de silêncio que pesa. E tinha uma, a 36 do bloco C, que me incomodava desde o começo. Essa gaveta recebeu um corpo em 2007. Eu lembro porque fui eu que ajudei a subir com a urna. Veio direto do IML, mulher sozinha, ninguém no velório, nem padre, nem parente. Caixa de madeira simples, sem plaquinha, sem flor. A gente botou ali porque era vaga de indigente mesmo, dessas que ninguém vai buscar depois. Passou um tempo, comecei a notar um negócio estranho. Toda vez que eu fazia plantão à noite, era a mesma coisa. A gaveta 36 aparecia riscada, riscos finos, meio tortos, como se alguém tivesse arranhado com a ponta dos dedos, e parecia de dentro para fora. Eu limpava, voltava dali a uns dias, estava lá de novo. No começo achei que podia ser bicho ou vandalismo. Mas quem é que sobe aquelas pedras altas de madrugada para mexer logo numa gaveta que ninguém visita? E por dentro, uma vez achei umas marcas que pareciam de unha, bem fininha. Outra vez, tinha um pouco de terra úmida ali embaixo, escorrendo. A parede estava seca, a urna era lacrada, não tinha explicação. Eu não contei para ninguém. Quem ia acreditar? E eu também. Preferia pensar que era coisa da minha cabeça, que eu estava cansado, sei lá. Mas aí teve uma noite que não teve como ignorar. Era por volta de 2 da manhã. Eu fazia ronda com lanterna quando vi uma mulher parada bem em frente ao bloco C. Ela estava de cabeça baixa, cabelo escuro cobrindo o rosto, roupa simples. Não era uniforme de ninguém, nem moradora de rua. Eu chamei. Perguntei se estava perdida. Ela não respondeu. Só virou de leve e começou a subir as pedras. Sem pressa. Foi aí que sumiu no vão entre as gavetas 35 e 36. Como se tivesse entrado ali. Na hora eu congelei. Depois fui até lá com a lanterna tremendo na mão. Não tinha ninguém. Só o silêncio mais pesado que já senti ali. Fiquei um bom tempo sem subir naquela parte. Quando tinha que ir, dava a volta, fingia que não via nada. Só que a curiosidade começou a me corroer por dentro. Então, num dos dias mais calmos, fui fuçar os registros antigos da administração. Achei a entrada dela. Corpo feminino sem identificação. Causa: violência grave. Mas tinha uma observação escrita à caneta no rodapé da ficha. Pequeno, meio apagado.
Nome identificado posteriormente como MCS. Ela teve nome. Tava ali. Só que nunca atualizaram no sistema. Nenhum parente voltou. Nenhum. Nem para mudar a plaquinha. Nem para colocar flor. E sabe o que mais me derrubou? Tinha um carimbo que dizia família localizada, sem interesse no translado. Foi como levar um soco, porque ela não era ninguém só pra gente. Pra família também, ela não era mais. E mesmo tendo nome, ficou onde botaram os que não tinham. Depois que eu descobri isso, não consegui mais dormir do mesmo jeito. Não era medo, era outra coisa. Um peso, tipo uma culpa que não era minha, mas que grudou em mim. Porque depois de 12 anos trabalhando ali, carregando o corpo de tudo quanto é jeito, foi ela que ficou, a mulher da gaveta 36. E não porque apareceu de noite, mas porque não apareceu mais ninguém por ela. De vez em quando, eu ainda sonhava com aquilo. Não era pesadelo. Era como se eu visse de cima, igual câmera de segurança. Ela parada lá embaixo, a roupa molhada, grudada no corpo, os cabelos no rosto. E depois subindo, não escada, não as pedras, subindo como se fosse a dor subindo, como se fosse isso que dava impulso. Eu me aposentei faz uns anos. Nem passo mais em frente ao cemitério. Mas e se alguém me perguntasse o que eu levei daqueles 12 anos ali, não foi o salário, foi ela. Outro dia, do nada, lembrei do som que a pedra fazia quando a gente batia a urna para fechar dentro da gaveta. Um som seco, abafado. Lembrei da terra molhada, da plaquinha sem nome. Lembrei da anotação em caneta azul com o nome que nunca trocaram. E aí eu pensei, quantos outros não devem estar ali com o nome errado, ou sem nenhum? Mas dela eu lembro. Porque foi a única que, mesmo em silêncio, parecia pedir alguma coisa. Eu fico pensando, às vezes, se não fui eu que criei aquilo tudo. As marcas, a mulher parada, a terra, se não foi minha cabeça tentando dar rosto para quem não teve. Mas aí lembro que quando vi ela sumindo ali naquela noite, eu senti alguma coisa diferente. Não foi susto, foi vergonha. Vergonha de trabalhar num lugar onde alguém pode passar 15 anos trancada numa gaveta alta, sem que ninguém chame por ela nenhuma vez. Te juro, tem silêncio naquele bloco antigo que parece gritar. E hoje, mesmo depois de tanto tempo, se eu fecho os olhos, a imagem que vem não é de caixão, não é de vela, nem de enterro. É de uma mulher subindo calada. Como se procurasse o lugar dela, como se quisesse lembrar alguém que, por mais que o sistema esqueça, ela teve nome. E eu lembro. Eu já carreguei corpo de rico, de pobre, de criança, mas ninguém me marcou como ela. Não por assombração, por abandono. Olha, se você me perguntar hoje o motivo de eu ter saído da prefeitura, eu vou responder a versão que está no meu desligamento: reorganização de prioridades pessoais. Mas não é por isso que eu levantei da mesa, fui até o RH e pedi para assinar meu próprio fim de contrato. Não foi de um dia para o outro, nem foi escândalo, foi corrosão mesmo. Devagar. Começou com uma gaveta. Eu cuidava do setor de registros do cemitério municipal daqui da cidade. Cidade média, interior paulista. Tudo muito organizado no papel, mas com muita coisa que só quem está lá dentro entende. Era minha função manter a ordem. Matrícula, número de lote, autorização de uso, ata de sepultamento, termo de exumação, tudo. Cada pessoa que era levada para lá tinha um histórico. Era isso que me deixava tranquila. O nome não podia sumir. Até que um dia fui passar no bloco novo, o setor 3, que estavam reformando havia meses. O pessoal da manutenção tinha acabado de instalar uma nova fileira de gavetas. Recém-pintadas, número com estêncil, tudo certo. Só que quando eu voltei para conferir no sistema, uma daquelas gavetas estava com ocupação registrada. Já constava como utilizada, sendo que ninguém tinha dado entrada nos documentos.
Fui até o armário de aço onde ficam os livros antigos. Nada. Abri o sistema digital. Nada. Revirei até o protocolo físico, porque às vezes esquecem de dar baixa. Nada. Era uma gaveta com nome, mas ninguém sabia de quem. Anotei o número e deixei de lado, achando que era só erro de digitação. Isso acontece. 2 dias depois, fui puxar as fichas de movimentação do setor 3. É um relatório mensal, nada muito detalhado, só para ver quem entrou, se teve exumação ou reforma. E aquela gaveta continuava constando, mas o nome agora tinha mudado. Mesmo número, novo nome, mesma ausência de documento. Fui falar com o chefe de setor. Ele riu, literalmente riu e disse: "Isso aí é erro de sistema. Às vezes o pessoal exuma e não atualiza, ou ocupa e esquece de lançar. Fica tranquila, isso acontece." Só que não era para acontecer. Era por isso que eu estava ali, para isso não acontecer. Voltei para a sala com aquele incômodo e comecei a procurar nos livros mais antigos. E foi ali que eu vi a primeira rasura. Um dos livros de 2007 mostrava aquele mesmo número de lote, com o nome de uma família escrito à mão, sem carimbo, sem protocolo, mas assinado. Folheando mais para frente, encontrei outro registro de 2014, mesmo lote, outro nome, também sem protocolo de exumação, ou seja, 3 nomes, mesma gaveta, nenhum registro de saída. Aquilo me fez perder o sono. No dia seguinte, fui checar em loco. A plaquinha atual era novinha, com nome recente, mas ao lado, quase imperceptível, dava para ver a marca antiga de outro nome, lixado. Parei ali por uns minutos, tentando entender o que eu estava vendo, e percebi que os 2 túmulos do lado também tinham plaquinhas trocadas recentemente, novas, brilhando, sem envelhecimento natural. E só isso já é estranho, porque a gente não tem verba para renovar placa assim, à toa. Voltei para a sala e abri o livro de autorização de venda de lotes. Esse livro não é público, só quem trabalha tem acesso. E mesmo dentro do cemitério, só quem é da parte administrativa. E ali veio a confirmação. O lote em questão foi vendido 3 vezes. E o mais revoltante, a terceira venda, a mais recente, não tinha a assinatura do comprador. Só a data, nenhum nome, nenhuma cópia de RG, nenhuma procuração, nada. E mesmo assim, o lote foi ocupado. Eu queria acreditar que era erro, que alguém preencheu errado, que foi só confusão. Mas aí um senhor apareceu na recepção, bem arrumado, com uma pastinha preta de plástico e papelada toda certinha. Ele queria saber por que a placa da esposa tinha sido trocada. Disse que vinha visitar toda semana, mas tinha ficado um tempo fora da cidade por causa de uma cirurgia. Quando voltou, não encontrou mais o nome dela ali. A placa agora levava outro nome. E as flores que ele deixava estavam dentro da lixeira. Ele chorou ali na frente da mesa e eu tive que dizer que ia verificar. Mas eu já sabia que era o mesmo setor, o mesmo grupo de gavetas e, pior, o mesmo número que apareceu no sistema com ocupação diferente. Foi quando eu entendi que aquilo era maior, que não era erro, que alguém ali dentro estava vendendo gavetas que já tinham dono. Depois do caso daquele senhor, eu comecei a ir para o trabalho com o estômago embrulhado. Não era medo, era um tipo de arrependimento antecipado. Como se eu soubesse que, se eu continuasse fuçando, eu ia encontrar coisa que não devia. Mas eu continuei. Comecei a puxar outros registros do mesmo setor. Tudo o que era movimentação de gaveta e jazigo nos últimos 10 anos. Tinha coisa esquisita. Muito nome com letra diferente, muito corretivo onde não podia ter, muito carimbo duplicado. E isso é algo que nunca deveria acontecer. Teve um dia que eu encontrei 2 documentos diferentes usando o mesmo número de matrícula. Um era de 2011, outro de 2018. Nenhum foi cancelado. Os 2 estavam ativos. Para quem não entende, isso é o mesmo que vender o mesmo lugar para 2 famílias diferentes. Mas não constava exumação, nem transferência.
Nessa hora, eu comecei a imprimir tudo. Fiz cópia física, digital e gravei num pendrive meu. Até porque o sistema da prefeitura não é confiável. Já vi documentos sumir ali dentro sem ninguém saber como. E aí teve uma coisa que me derrubou de vez. No fim de um expediente, chegou um envelope pardo em cima da minha mesa. Sem remetente, nenhuma anotação, nenhuma dobra, fechado com cola. E dentro tinham cópias, mas não das minhas. Eram papéis diferentes. E ali tinha coisa que não devia sair de dentro de gabinete nenhum. Conversa impressa entre agentes funerários, recado à mão de assessoria de vereador, ordens informais de liberação de jazigos antigos, com data, setor e nome, entre aspas. Tinha até foto de um recibo sem identificação, valor bem acima do normal, com a observação em caneta: pago em mãos, não informar ao sistema. Mas o pior não era isso. O pior foi uma folha dobrada no fundo. Era uma instrução interna, escrita como se fosse um aviso rápido com letra corrida. Não tinha assinatura nem carimbo, mas tinha a seguinte frase no rodapé, grifada em vermelho: não abrir o lote 39 em hipótese alguma. O conteúdo não pode ser identificado. Aquela frase me gelou por dentro, porque uma coisa é vender espaço 2 vezes, esconder movimentação, empurrar a sujeira para o próximo. Outra é esconder o que está ali dentro. Na semana seguinte, pedi exoneração. Fui até o setor de pessoal, assinei tudo, entreguei meu crachá. Ninguém perguntou por quê. Só o meu chefe me chamou no corredor e disse: você ia crescer aqui, sabia, né? Eu só balancei a cabeça e segui andando. Na hora, não sabia se era ameaça ou lamento. Hoje eu acho que era os dois. Desde então, eu nunca mais passei na frente daquele cemitério, nem para atalho, mas eu ainda tenho tudo guardado. Numa pasta azul, daquelas com zíper dentro do armário do meu quarto, tá escrito na etiqueta plastificada: lotes ativos, origem desconhecida. Eu não abro faz tempo, mas não consigo jogar fora. Tem papel que pesa mais que caixão. Tem nome que some do mapa e ninguém nota. Tem gente que é apagada com corretivo e nunca volta. Alguns fantasmas não aparecem de noite. Eles ficam em planilha, assinatura torta, carimbo sem data. A gente se acostuma a enterrar as coisas de um jeito e depois finge que nunca viu. Eu não sei quem está no lote 39, mas sei que alguém preferiu não saber. E isso, para mim, já diz tudo. Se eu voltar naquele lugar mais uma vez, eu acho que meu peito abre. Não é força de expressão, não. É só que tem coisa que vai crescendo por dentro da gente e, quando vê, ocupou espaço demais. O cemitério lá da vila é pequeno, fica meio escondido, atrás de um matagal que ninguém limpa direito. A entrada é só uma porteira bamba de madeira, mas ali tem gente que foi o mundo inteiro para mim. Gente que nem sei dizer se eu vivi do lado ou se só assisti sumir. Eu tô com 72. Hoje em dia, minhas lembranças me acordam mais cedo do que dor nas costas. E tem uma que não me dá trégua de jeito nenhum. Alda. Ela morava umas 3 casas depois da minha, ali no povoado do meio, entre o açude e a igreja. Alda era dessas pessoas que parece que nasceu fora de lugar. Sabe, a vila inteira achava ela esquisita. Ela era mais quieta, tinha os olhos fundos demais, a pele meio sem cor, vivia agarrada num livro grosso que ninguém sabia o que era. Eu via os outros mangando dela, apontando, imitando o jeito que ela andava, e eu, besta, ria junto. Mas quando estava só eu e ela, era diferente. A gente sentava na sombra do pau-ferro para ler, ou ela lia para mim e eu fingia que entendia. E quando ela tinha as crises dela, que ninguém sabia direito o que era, eu segurava a mão, falava baixinho, esperava passar. Ela dizia que eu era o único lugar onde ela não tinha medo. E por muito tempo, eu achei que isso era só amizade. Um dia, na feira, ela teve uma daquelas crises. Caiu perto das barracas, tremendo, com o vestido levantando na poeira.
Eu estava com meus colegas, os mais bobos da escola, e quando viram, começaram a fazer graça. Um deles olhou para mim e disse: "Olha lá tua noiva, Zeca." E eu dei as costas, fingi que não conhecia, fingi tão bem que doeu. Ela sumiu por quase um mês depois disso. Quando voltou, estava seca, seca por dentro, não falava mais, não olhava mais. Continuava indo na venda, na igreja, mas parecia outra. Eu tentava puxar assunto e ela só balançava a cabeça. Nunca jogou na minha cara o que eu fiz. Talvez por orgulho, talvez por saber que eu sabia. Foi ficando doente devagar e ninguém parecia notar. Só eu. Mas já era tarde. A avó dela disse que era coisa no sangue, que andava fraca, dormindo demais, com o olhar cada vez mais apagado. Eu ia visitar, mas era como conversar com um retrato. Até que um dia, ela me chamou. Alda me chamou no fundo da casa, sentada na rede, com o livro velho no colo. Ela estava com os olhos tão fundos que parecia que já não via mais nada fora dali. E foi ali que ela me pediu. Disse que, quando chegasse a hora dela, eu devia escrever 3 coisas. Não precisava falar para ninguém, nem ler para ela. Só escrever. 3 coisas que eu nunca disse para ela. Coisa de verdade. E que eu devia jogar o papel dentro da cova, na hora do enterro. Eu balancei a cabeça. Disse que sim. E ela fechou os olhos, como quem tinha cumprido um dever. Aquilo ficou batendo na minha cabeça por dias. Escrevi e reescrevi mais de 10 vezes. Mas acabei ficando com um papel só, dobrado e escondido no bolso da camisa que eu ia usar no velório. No dia, a vila toda estava lá. O caixão de madeira simples, coberto com um pano florido. A avó dela chorava calada, como quem já esperava. E Alda estava lá, pálida, com a mão encostada naquele mesmo livro de sempre. Parecia que só faltava virar a página. Eu fiquei ali parado, e o bolso pesando. Na hora de jogar terra, jogaram flores, lenço, bilhete, e eu não consegui. Minha mão suava tanto que o papel já estava quase molhado. Enfiei a mão, pensei em tirar, mas na última hora joguei só uma flor e deixei o bolso para lá. Ninguém nunca soube, ninguém nunca perguntou, mas eu nunca esqueci. E esse é só o começo. O papel ficou comigo, dobrado em 4 dentro de uma caixinha de remédio vazia, escondido no fundo do armário. Passei anos pensando se aquilo era só culpa ou se era uma espécie de castigo bem merecido. Eu tinha prometido para ela, e foi uma das poucas promessas que me fizeram sentir como se tivessem me entregado um coração para cuidar. E eu tive medo. Medo do que tinha escrito, medo de jogar, medo de olhar na cara de quem eu fui. A vida andou. Casei. Tive 2 filhos. Um deles tem idade para ser avô agora. Ninguém nunca soube de Alda. Ninguém na minha casa nem sabe que ela existiu. É estranho isso, né? Uma pessoa ser tão presente dentro da gente e ao mesmo tempo não estar em lugar nenhum. De vez em quando, eu pegava a caixinha. Não abria, só segurava. Teve dia que eu pensei em rasgar tudo, botar fogo, mas me tremia a mão e deixava lá. Ontem, eu fui lá no cemitério. Fazia uns bons anos que eu não pisava lá. Levei um facão para abrir caminho no mato. Aquilo já virou quase um pasto abandonado. Tinha umas folhas secas escondendo os nomes. O túmulo dela ainda estava lá, com as letras meio comidas pelo tempo. Alda da Conceição, 21 anos. Ninguém mais visita. Nem a família ficou na vila. Sentei num toquinho de madeira e fiquei um tempo calado, só ouvindo o vento passar, cortando por dentro do mato como faca cega. Tirei a caixinha do bolso. Ela ainda era a mesma, meio amarelada, papel fino colado com durex. Quando abri, o papel já não era mais papel. Era uma poeira fina. Desmanchou na minha mão feito farinha. Não deu tempo nem de tentar salvar. Eu só olhei aquilo se desfazer e foi como se fosse a última chance de pedir desculpa indo embora na frente dos meus olhos. Fiquei parado,
sem saber se chorava, se ria, se me xingava, porque eu escrevi de verdade. Eu escrevi coisas que nem minha mulher nunca escutou. Escrevi que eu era apaixonado por ela, mesmo sem entender o que aquilo queria dizer quando eu era novo. Escrevi que ela era a única pessoa que me enxergava como gente e que eu morria de medo disso. E escrevi que eu falhei com ela do jeito mais feio, ficando calado. E agora não tem mais como jogar na cova. Nem tem mais cova. Aquilo é só terra dura com pedra por cima. O papel virou pó. E eu não sei se isso quer dizer que ela me perdoou ou que aquilo nunca serviu para nada mesmo. Mas o que dói mais é saber que, no fundo, o castigo nunca foi não ter jogado o bilhete. O castigo foi carregar ele dentro por tanto tempo e descobrir que, quando a coragem chega, às vezes é tarde demais. Antes de ir embora, eu só olhei para a lápide dela e disse bem baixinho: "Você me pediu 3 palavras, Alda, e eu enterrei 0. E deixei o vento levar o resto. Tem gente que acha que o silêncio é paz, mas tem silêncio que grita. O dela ainda grita dentro de mim.